Fala aí, Silvio, beleza, meu amigo? Vamos lá. Como pode vender 175 mil veículos com correia dentada banhada a óleo, né? Explique, por favor. Pessoal, para quem não está entendendo, 175 mil unidades de veículos vendidos foi a quantidade que o Onix, né, mais o Onix Plus, vendeu em 2023. Aí o Silvio está perguntando, né, como é que pode vender tanto carro assim, né, com motores 3 cilindros, com correia dentada banhada a óleo, aonde está gerando um monte de dúvidas no mercado ainda, tá? Então vamos lá, assim, vou bater um papo aqui rapidamente, tentando mostrar o meu ponto de vista nessas vendas tão altas em relação a esses carros, tá? Bom, primeiro detalhe, a gente precisa entender quem é o consumidor de carro usado, né, do seminovo, e quem é o consumidor de carro zero. São consumidores totalmente diferentes. Não por poder de aquisição, tá? Não por dinheiro. Muito pelo contrário, tem muita gente com uma vida muito estável, tá? Com uma grana bem bacana, mas que prefere comprar às vezes um carro seminovo para economizar. Teoricamente, a gente não tem que pagar emplacamento, às vezes o PVA já tá pago, o carro está novinho ainda, com 5, 6, 10 mil quilômetros, e realmente se torna mais barato, né? Quando você compra um carro zero, ele desvaloriza logo no primeiro ano. Mas enfim, são consumidores diferentes, tá? Na minha opinião, não existe certo nem errado. É muito bom comprar um carro zero e também é muito bom, às vezes, comprar um seminovo. Depende do ponto de vista, tá? Então, olhando para o cliente do carro zero, tá? Ele vai lá, ele compra um carro zero, ele nem sabe se a correia dentada é banhada a óleo, se o carro tem 3 cilindros, 4, 1,5, 5, 8, 10, não sabe. A verdade é essa, tá? A grande maioria não entende dessas coisas, né? Não pesquisam, né, sobre alguns problemas que os carros acontecem e tal. A grande maioria não sabe, tá? Então, ele só sabe o seguinte: eu vou lá, eu compro um carro zero, eu faço as revisões direitinhas na autorizada, daqui a 2 anos, 3 anos, eu pego esse carro, eu entrego na autorizada e eu compro um outro carro zero. E assim, isso daí funciona perfeitamente, tá, pessoal? Dificilmente um cliente desse fica na mão. Dificilmente um cliente desse vai ter quebra com esse carro, tá? Então, ele vai ter as revisões dele certinhas em qualquer modelo, tá? A gente está citando aqui um modelo com correia dentada banhada a óleo, mas poderia também ser uma corrente de comando num HB20, poderia ser numa Tracker do modelo antigo com 4 cilindros, em vez dessa aí com 3. Enfim, poderia ser um carro da Volkswagen. O cara compra o carro zero, ele mantém as revisões ali na autorizada e daqui a 2, 3 anos ele troca novamente. Ele não está preocupado se ele vai perder ou ganhar dinheiro com o carro. O carro, na verdade, não é um negócio. O carro é um meio de transporte, às vezes um prazer também para usar o carro, andar no final de semana, mas essa é a filosofia de vida desse cliente. Então, ele não vai ter problema com esse carro. Raramente existe um problema com carro zero. Às vezes, quando o carro, por exemplo, é lançamento, acontece. Vimos isso acontecer há pouco tempo com a Renegade, né? Baixando óleo pra caramba. Mas mesmo assim, esse cliente vai lá na Jeep, a Renegade vai resolver, a Jeep vai resolver o problema dessa Renegade, vai acertar ali bomba, o que for, pressão, devolve o carro perfeito e a experiência dele é boa com o carro. Daqui a 2, 3 anos ele vai lá e troca novamente, tá? Então, mas no geral esse carro acaba não quebrando. Isso daí é um dos grandes motivos para a venda de carro zero continuar crescendo cada vez mais, tá? A segunda, muita propaganda, né? Então você pega as montadoras, muita propaganda em televisão, a parte de internet hoje em dia, antigamente era muita revista, né? Hoje em dia é mais a parte mesmo digital. Por exemplo, a própria Chevrolet está fazendo propaganda no Big Brother, que começou ontem, né? Quer dizer, então, muita propaganda em massa. E isso acaba aguçando o desejo daquele cliente também. E ele começa a olhar, caramba, que carro legal, cara, esse Onix. Ele tem um motor turbo, ele tem 6 airbags, ele tem chave presencial. Pô, tem uma tecnologia bacana, né? Carro legal. Vai lá e compra. Ele adora o carro. O carro é econômico, o carro é bom de andar, o carro é gostoso de dirigir. Enfim, o cara gosta, acaba indicando para o esposo, para a esposa, para o irmão, para o pai, para o primo, para o vizinho, e assim, a propaganda boca a boca funciona muito, tá? E como eu falei, na maioria das vezes, ele nem sabe que o carro tem 3 cilindros, 4, que a correia dentada está banhada no óleo ou não, tá? Isso aí são coisas que a gente vê aqui na internet para quem gosta de carro realmente, né? Que olha o carro como um prazer.
Mas o consumidor mesmo comum, ele quer segurança, conforto, tecnologia embarcada, né? Ele quer que o celular dele ali espelhe com a multimídia e que funcione, que ele consiga atender o telefone, enfim, sem colocar a mão, a conectividade em geral, tá? Então é por isso que essas vendas, elas aumentam nesse primeiro momento, tá? Fora isso, existe um outro consumidor, entre aspas, tá? Vou chamar de consumidor só para vocês entenderem, que são as locadoras, tá? Locadoras, empresas que compram carros desses, tá? Onix, Virtus, Polo, HB20, assim, e compram em grandes quantidades, tá? Compram 2.000 carros, compram 1.500 carros para poder locar. Tanto na locação normal, locação para Uber e locações para empresas, né? Para frotas. Então são carros que a galera usa, chegou naquele limite X ali, cada empresa determina o seu limite, vai lá e troca, tá? Então assim, vou te dar um exemplo comigo, eu fiquei com quase 15 anos aí trabalhando com um carro alugado. O Ford Ka, por exemplo, né, o 3 cilindros, eu trabalhei com 3. Então eu pegava o carro 0 km na locadora, eu usava o carro até 80, 85 mil quilômetros mais ou menos, né? Claro, com revisões a cada 10 mil, tudo direitinho. Pegava esse carro, ia lá na locadora, devolvia e pegava outro 0. Usava até 80 mil, 85 e fazia a mesma coisa. Eu nunca tive problema com Ford Ka. Tá? Nunca arrebentou uma correia comigo, trabalhando durante uns 5 anos mais ou menos, tá? Só com o Ford Ka. E sim, então a minha experiência, ela era ótima. Um carro que anda bem, tem uma boa cavalagem, econômico pra caramba, bom para trabalhar, confortável. Então o que eu ia falar do carro? Eu ia falar mal? Ah, esse carro é ruim, a correia dentada dele é da óleo e arrebenta. Não, nunca aconteceu comigo. E trabalhava numa empresa grande, tinha, sei lá, mais de 1.000 Ford Kas. Eu não vi nenhum arrebentando, né, naquela ocasião. Isso lá em 2018, 19, mais ou menos, 20. Quer dizer, então a gente nunca viu na prática um arrebentando, com as manutenções certinhas, tá? Então a experiência, ela acaba te fazendo falar bem ou falar mal de cada carro. Trabalhei com Onix há uns 2 anos atrás, tá? Fiquei 8 meses com Onix, 1.0 aspirado, manual de 6 marchas. Um carro excelente para trabalhar. 16, às vezes 17 quilômetros com 1 litro de gasolina. Aí você imagina, eu uso o carro para trabalhar com uma economia de combustível absurda, um carro com airbag completo, com chave presencial, direção elétrica, conectividade com multimídia, câmera de ré, enfim, top pra caramba. Aí você pega, eu vou falar mal do carro? Aonde? Eu nunca tive nenhum problema, as manutenções certinhas e o carro funcionava, que era um espetáculo. Para trabalhar, excelente. Principalmente no meu caso, eu andava em torno de 3.500, 4.000 quilômetros por mês. Um carro fazendo 16 quilômetros na estrada, 15, às vezes 17. Então eu só tinha elogios. Economizava muito dinheiro na parte de combustíveis e nunca tive um problema. Agora, aonde está o maior problema desses carros, tá? Desses que eu digo, de todos eles, qualquer um, tá? Pode ser um carro da Honda, da Toyota, da GM, enfim, da Volkswagen. Quando o carro tem algum problema mais crônico, digamos assim, ele, depois que passa na mão desse consumidor, desse primeiro consumidor, ele vai para o mercado de usados. Aí o uso já é diferente. Por quê? Normalmente as manutenções já não são mais nas autorizadas, aí são às vezes em oficinas excelentes, melhores até mesmo do que uma autorizada. Porém, também tem manutenções em oficinas que não são, sabe, tão legais assim. Óleos que não são tão específicos. Cara, as pessoas falsificam água no nosso país, falsificam combustível. Quem dirá um óleo, entendeu? Então, às vezes você também faz uma manutenção, nem que seja não estou falando que seja de propósito não, tá? Às vezes você é enganado numa oficina, por exemplo, usa um óleo errado, usa um óleo mais barato, aí esse carro arrebenta essa correia, ou ela esfarela, ou começa a dar muito problema, um atrás do outro. Aí começa a manchar, às vezes, a reputação do carro. Aí ele começa a ficar ruim de revenda. Quando esse carro começa a ficar ruim de revenda, aí atrapalha a venda do zero. Porque normalmente a pessoa não quer comprar um carro zero que tem uma revenda ruim, entende? Aconteceu isso, por exemplo, com a Renegade. Ela demorou a dar problema no trocador de calor. Quando ela deu, atrapalhou a venda do zero, porque deu uma queimada nesse motor 1.8 flex. É mais ou menos isso, tá? Só para poder ter mais ou menos assim uma ideia. Claro, existem outros fatores também. Beleza, meu amigo? Valeu, tá? Um abraço. Tchau, tchau.